Saudações em Cristo, queridos irmãos, especialmente irmãos da Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Mais uma quarta-feira, hoje, dia 30 de setembro, último dia de setembro de 2020. Muito bem, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico, mas vamos começar, como sempre fazemos, uma palavra de oração consagrando este momento e todas as partes deste ajuntamento, primeiramente para a glória de Deus e como consequência da sua glória, a edificação para a edificação do seu povo. Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, graças te damos por mais um dia de vida. Mais um dia de vida onde é notório, ó Deus, a tua presença, a tua providência, a tua fidelidade, a tua misericórdia, a tua graça sobre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem sustentado com vida, o Senhor nos tem dado condições de agora, ó Deus, no findar deste dia, nos ajuntarmos aqui para juntos buscarmos o teu nome, buscarmos o entendimento da tua verdade, a tua palavra, a sã doutrina, e te pedimos, ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão, pedimos que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, falar, ó Deus, ao nosso intelecto, mas também ao nosso coração. Dá-nos aqui um momento gostoso de comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos, ainda que estejamos aqui virtualmente conectados, virtualmente reunidos, mas que a tua presença seja de fato manifesta e abundante no nosso coração. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Como é que é o amém mesmo? Amém virtual, como é que é? Esse amém tá meio fraco aí, mas tudo bem, né? Então tá bom. Fábio, vamos louvar a Deus? Vamos exaltar o nosso Senhor com uma canção de adoração e louvor. Cantemos, meus amados irmãos, aí com o auxílio do Fábio. Meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, amém. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Provérbios. Provérbios 16. Apenas os 3 primeiros versículos. Provérbios 16. Livro de Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3º. Uma palavra vinda do Senhor que nos insta a sabedoria, mas também a dependência e confiança no governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o nosso coração muitas vezes planeja, deseja e busca. Diz assim a palavra de Deus: o coração do Atílio, o coração da Andressa, o coração do Fábio, da Elaine, enfim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Yahvé, vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Meus irmãos, que palavra libertadora, saber que quando nós confiamos ao Senhor, os nossos sonhos, os nossos trabalhos, os nossos empenhos, as nossas obras, o nosso próprio ministério, a nossa própria família, quando nós confiamos ao Senhor, tanto as nossas obras como os nossos planos, os nossos desígnios, diz a Bíblia, serão estabelecidos. Meus irmãos, eu chamo a atenção aqui para o versículo 2, para algo muito curioso. Diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Olha que coisa interessante. Eu não sei se por ingenuidade, eu não sei se por limitação, eu não sei se por carnalidade, eu não sei se por autossuficiência, o homem olha para os seus planos, os seus caminhos e vê que eles são todos puros, todos aparentemente então muito bons. Mas diz aqui a palavra de Deus que o Senhor pesa o quê? Pesa o espírito. Meus irmãos, a nossa vida com Deus deve ser vivida debaixo não apenas da dependência, mas do descanso. Do descanso naquele que governa sobre os nossos sonhos, sobre as nossas vidas. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele não vê o mundo, Ele não vê as possibilidades do homem como nós vemos. A partir, seja da nossa ingenuidade, seja da nossa cobiça, da nossa rebeldia, eu não sei, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa aquilo que espiritualmente é melhor para a nossa vida. Pesa o nosso espírito, pesa as verdades espirituais. Alguém já disse que bênção é tudo aquilo que te aproxima de Deus. Então nós devemos e podemos fazer planos, nós podemos elaborar, nos empenhar e devemos transpirar por conta da nossa responsabilidade diante de Deus, mas nós podemos e devemos confiar naquele que pesa verdades espirituais, verdades que nos vão colocar mais próximos
do Senhor, em comunhão, em intimidade. Por isso, o autor diz: confia ao Senhor as tuas obras, e então os teus planos, os teus desígnios serão estabelecidos. Por quê? Porque Deus conhece a tua vida espiritual, Deus conhece o teu coração e sabe aquilo que irá te aproximar dele. Portanto, faça os seus planos, transpire, trabalhe bastante, mas descanse na resposta sábia, na resposta daquele que considera a tua vida espiritual, ou seja, na resposta certa dos lábios. Nós sabemos que essa resposta vem do Senhor. Que essa palavra seja libertadora. Eu sei que ela é desafiadora. Toda a palavra de Deus é muito desafiadora, mas que ela seja libertadora da nossa ansiedade e muitas vezes inquietações. Amém? Que Deus os abençoe. Eu peço agora para o nosso querido irmão, nosso irmão Rodrigo, né? Ele, como o Lucas aí, estão se preparando para essa alegria, para essa bênção de Deus que é ter aí o primeiro filho, no caso do Rodrigo, primeiro filho, no caso do Lucas, Andressa e filha, né? No caso do Rodrigo e Marcela, filho. Enfim, por favor, Rodrigo, nos conduza a Deus nessa palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós aqui na Tua presença reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus soberano, que o controle sobre todas as coisas estão nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajude a confiarmos, Senhor, no Teu caráter, sabendo que o Senhor é bom, que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor cuida de nós. Por vezes o nosso coração é enganoso, nós nos fazemos perguntas, Senhor, do porquê algumas coisas acontecem, do porquê o Senhor permite algumas coisas ocorrerem, Senhor, mas sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Nos ajude a termos confiança, Senhor, realmente de que todas as coisas contribuem para o nosso bem, de que podemos confiar no Senhor, ó Deus, nos dê essa segurança, Senhor, no Teu amor, na Tua santidade, sabendo que o Senhor é bom. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Irmãos, antes da gente adentrar aqui ao estudo propriamente dito, compartilhando uma bênção aqui que o nosso Abisai acabou de comentar, né? Ontem nós recebemos aqui no grupo de WhatsApp que a capacidade máxima da igreja para este domingo já foi preenchida. Isso é muito bom. Lógico, tem um lado chato da coisa, um lado até triste, porque é possível que alguns irmãos que ainda não tinham dado os seus nomes fiquem de fora. Isso é muito possível, como imagino que já está acontecendo, já esteja acontecendo, como o próprio Bisa compartilhou. Mas é motivo de alegria, sinal que a igreja tem de fato tido sede da presença de Deus, mas sede da presença do Senhor entre os irmãos. A igreja tem priorizado a comunhão com os irmãos. Isso é um motivo de gratidão a Deus e que assim nós possamos celebrar, comemorar toda semana. Mas fica a dica aí, você que está participando, sente seguro, à vontade, conversou com a sua esposa, com seu esposo, seus familiares, entendem que podem sair de casa e se reunirem na igreja, fiquem atentos, não esqueçam de dar logo os seus nomes, porque senão está faltando lugar, tá? Também vamos pedir a Deus, né, que essa pandemia passe logo e que nós possamos com mais tranquilidade voltarmos todos para a casa do Senhor. Que assim seja. Bora lá, vamos dar início então ao estudo propriamente dito. Hoje nós vamos retomar aqui e falar sobre a igreja triunfante. Na aula passada nós falamos sobre a igreja militante. Hoje eu quero me ater aqui no tema da igreja
triunfante. Mas antes disso, se faz necessário, até porque não se trata aqui de duas igrejas, de igrejas diferentes. Se trata, na verdade, de aspectos temporais, até espaciais, da mesma igreja. Então vamos fazer aqui uma recordação. Primeiramente, ressaltando essa ideia, é necessário fazer aqui uma distinção entre a igreja militante e a igreja triunfante, lembrando que são aspectos da mesma igreja. A igreja militante é composta dos crentes, dos santos que ainda vivem aqui na terra. A igreja triunfante é composta dos santos, dos crentes que morreram em Cristo e, portanto, estão no céu. Nós verificamos, primeiramente, 3 verdades sobre a igreja, ou melhor, sobre a militância da igreja que ainda está na terra. 3 verdades. A primeira, falando sobre a militância da igreja, manifesta essa militância, essa luta, manifesta a antítese entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Portanto, fica aqui este registro. A militância da igreja, a luta da igreja é uma marca que traz a diferença, traz uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Que marca é essa? Justamente esta luta, justamente esta militância. A segunda verdade aqui sobre a militância da igreja aqui na terra é que, embora essa igreja esteja no mundo, ela não é do mundo. A igreja militante está na terra, mas ela não pertence a este mundo, não pertence a este sistema de valores, de propósitos carnais. Basta ver o que o Senhor Jesus disse ali em João capítulo 15. Ele diz assim a partir do versículo 17: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, repito, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então, a igreja militante está no mundo, mas ela não pertence a este mundo. Não somos do mundo, como disse o Senhor Jesus, e ele ainda fala, pelo contrário, do mundo vos escolhi. Que graça maravilhosa essa, que bênção maravilhosa é pertencermos à igreja militante. E a terceira verdade aqui acerca da militância da igreja é que não só o mundo está em inimizade com a igreja, mas que também a igreja militante está contra o mundo, a carne e o diabo. Então, vejam só, a igreja enquanto luz do mundo, a igreja militante, a igreja aqui na terra, enquanto luz do mundo, ela se empenha em dissipar a escuridão do pecado e a iniquidade justamente do mundo. E ela se empenha através de que mensagem, de que proclamação? O Evangelho. A pregação do Evangelho implica em denunciar o pecado, em conclamar o arrependimento e anunciar a graça em Cristo Jesus. Por isso a igreja, neste sentido, a igreja militante, ela está contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, porque ela se empenha em dissipar o pecado e a iniquidade do mundo. Evidentemente, a igreja, ela não é o reino dos céus, mas a igreja é a comunidade do reino de Deus. Então, enquanto cidadãos do reino de Deus, a igreja está contra os valores e a concupiscência, ou seja, as inclinações do mundo, da carne, e está evidentemente contra Satanás. Então, essas são as 3, digamos assim, verdades sobre... 3 verdades que eu digo aqui, não exaustivas, mas as 3 principais verdades
ou 3 verdades centrais, não vou colocar aqui as principais, mas como verdades centrais acerca da militância da igreja. Sobre 3 verdades, nós também falamos que podemos e devemos entender 3 verdades sobre a militância vitoriosa da igreja aqui na Terra. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma observação oportuna, ainda com relação ali o fato da igreja estar contra o mundo, né? Vejam só, mesmo contra o mundo, a igreja deseja ver homens e mulheres do mundo salvos, redimidos. Então, a igreja não perde de vista e não pode perder de vista que a graça onipotente do nosso Deus em Cristo Jesus pode transformar um inimigo aqui no mundo em um irmão em Cristo, ok? Mas vamos ver agora rever 3 verdades sobre a militância vitoriosa. A primeira é que a igreja militante é vitoriosa porque Cristo venceu em seu lugar. Cristo, a cabeça da igreja, venceu para sempre quem? Satanás, o mundo, a carne e a própria morte. Seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, participa, então a igreja participa da vitória de Cristo. A segunda verdade sobre a militância vitoriosa é que a igreja militante é vitoriosa porque Cristo a livrou do pecado. Cristo a livrou da culpa do pecado, como diz Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E a terceira verdade sobre a militância vitoriosa é que a igreja militante é vitoriosa mesmo proclamando o evangelho debaixo de oposição, em meio a perseguição. Esta igreja militante, muitas vezes sofredora, ela não deixará jamais de ser vitoriosa. Pois bem, depois deste rescaldo todo, nós vamos falar um pouquinho então sobre a igreja triunfante. E a primeira coisa que eu quero destacar agora sobre a igreja triunfante é destacar que esta igreja, ela é composta dos santos que estão nos céus. Em outras palavras, a igreja triunfante é composta daqueles que morreram em Cristo, daqueles que já partiram. Mas aqui de se considerar que esta igreja triunfante, enquanto de fato ela está na glória, a sua glória é ainda incompleta, como nós veremos já alguns aspectos disso. Mas vejam que bênção de fato envolve a igreja dos nossos queridos irmãos que partiram e já estão na glória, já estão nos céus. Olha só que bênção. A igreja, vamos dizer assim, a igreja do céu, a igreja triunfante, a igreja do céu é livre de todo pecado e perfeita em santidade. Que libertação maravilhosa é essa promoção, digamos assim, sair da igreja militante para a igreja triunfante. Libertação de todo pecado e também vivendo em perfeita santidade. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que quando um crente parte, quando um crente morre, de fato, para quem fica uma tristeza abissal, profunda, é como se tirasse uma parte do nosso corpo, literalmente, mas há um aspecto aqui da nossa esperança e da própria igreja triunfante, que essas pessoas, esses irmãos, já são perfeitamente santos, santificados e já estão livres de todo pecado. Olha só que versículo que nos dá aqui uma alvissareira esperança. Hebreus 12, 23 diz assim: e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos,
aperfeiçoados. Então aqui o autor aos Hebreus está se referindo à igreja que está no céu, a igreja triunfante. Ele chama igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E depois ele se refere a essa igreja dizendo aos espíritos dos justos, aos espíritos dos crentes que partiram, que morreram em Cristo, esses justos estão aperfeiçoados. A igreja triunfante, ela é sobremaneira gloriosa, mas sua glória ainda não é completa. O estado atual da igreja que está no céu, da igreja triunfante, ele ainda é um estado preparatório, digamos assim. Sabemos que depois da consumação dos séculos, a igreja no céu será ainda mais gloriosa do que ela é agora, né? Então, repetindo esse conceito, depois da consumação dos séculos, a igreja do céu, ou a igreja no céu, será, pelo menos a igreja que está no céu, né? Será ainda mais gloriosa do que ela é agora. Como o próprio apóstolo Paulo nos sinaliza lá em 1 Coríntios 2,9, quando ele diz assim: como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, jamais penetrou nos ouvidos, nos olhos, no coração, aquilo que Deus tem preparado, e aqui aplicando, né, para a sua igreja, para aqueles que o amam. Então, de fato, nós sabemos que na consumação dos séculos, a igreja no céu, pelo menos a igreja que está no céu hoje, será muito mais gloriosa do que agora. Então, vejam só, dito isso, nós temos que fazer aqui a seguinte pontuação. Três coisas que ainda restam ser aperfeiçoadas na igreja triunfante. Quero destacar, então, três coisas que ainda restam ser aperfeiçoadas na igreja que está no céu, na vida daqueles irmãos que partiram e estão com Cristo. A primeira coisa, a membresia da igreja triunfante ainda não está completa. A sua membresia não está completa. Segunda, os santos no céu não alcançaram ainda a plenitude da glória. E terceira, esta muito curiosa. Talvez as duas primeiras vocês já de antemão poderiam falar, poderiam antecipar, não é mesmo? Mas olha só esse terceiro aspecto, essa terceira coisa. Os santos no céu têm expectativas quanto à justiça de Deus que ainda não foram satisfeitas. Os crentes que partiram estão com Cristo, esses que compõem, por ora, a igreja triunfante, têm expectativas, estão aguardando, estão ali, aspas, numa certa ansiedade quanto à justiça de Deus, tá ok? Nós vamos verificar isso mais detidamente. Primeiro vamos destacar aqui a primeira coisa que resta será aperfeiçoada na igreja triunfante. Primeira coisa, então, é a membresia da igreja, tá ok? A membresia da igreja triunfante ainda não está completa. A igreja triunfante, a igreja no céu, só será completa quando o último crente estiver na glória. Aí sim será completa a sua membresia. Essa membresia não será completa até que ocorra, então, a segunda vinda de Cristo. Bom, se você está atento, esta frase ela tem profunda conexão, digamos assim, estamos falando sobre eclesiologia, mas esta frase tem profunda conexão com escatologia. E eu repito, se você não pegou a ideia, a membresia da igreja triunfante não será completa até que ocorra a segunda vinda de Cristo. Por que isso está literalmente ligado
a segunda vinda de Cristo. E por que que nós devemos aqui fazer uma observação? Nós devemos fazer uma observação porque, evidentemente, considerando a posição amilenista, quando nós consideramos essa posição, e é o que nós vamos fazer ao longo desse estudo, nós então estamos considerando que vivemos hoje o milênio lá de Apocalipse 20. Para eu afirmar que a membresia, né, da Igreja Triunfante será completada na segunda vinda de Cristo, eu tenho aqui como pressuposto uma posição sobre o milênio. E eu estou destacando que esta afirmação pressupõe que nós vivamos o milênio. Essa frase aqui, ó, sua membresia, membresia da Igreja Triunfante, né, não será completa até que ocorra a segunda vinda de Cristo, ela já não se encaixa para aqueles que defendem a corrente pré-milenista. Os pré-milenistas consideram que, após a segunda vinda de Cristo, a igreja ainda terá que viver o quê? O milênio, para, no fim do milênio, a sua membresia, então, se tornar completa. Então, vejam só, sua membresia, a membresia da Igreja Triunfante, de acordo com a corrente amilenista, será completada já na segunda vinda de Cristo. Isto não se encaixa numa posição pré-milenista, porque depois da segunda vinda teremos, segundo essa visão, o estabelecimento do milênio, para depois termos o estado eterno, isto é, o novo céu e a nova terra. Para nós, que somos amilenistas, entendemos que o estabelecimento do novo céu e da nova terra se dará na segunda vinda de Cristo e, portanto, ali a igreja triunfante, né, de fato, será completa em toda a sua membresia. Dito isso, quando Jesus voltar, dentro da nossa perspectiva milenista, né, o número completo dos eleitos se reunirá, dos eleitos de todas as eras se reunirá como jamais aconteceu na história. Basta lembrar das palavras do Senhor Jesus que disse lá em Mateus 8:11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, vejam que glória! Muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, Oriente e Ocidente aqui representando a universalidade dos povos, né? Tomarão assento, tomarão lugares à mesa com os patriarcas. Então, neste dia, a sua membresia será completa. Quando Jesus então voltar, aparecerá o corpo perfeito de Cristo, constituído por todos os seus membros de todas as eras, desde Adão até o último membro a ser eleito para ser igreja. Que glória será o dia da manifestação do nosso Senhor Jesus. Esse evento, de fato, será glória para a igreja e para a sua cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Jesus Cristo. Vamos lá. A segunda coisa que ainda resta para ser aperfeiçoada na igreja triunfante é que os santos no céu não alcançaram ainda a plenitude da glória. Isso também acontecerá aqui na visão amilenista somente quando Jesus Cristo retornar. Então vejam só, pode-se dizer, em certo sentido, grife aí, em certo sentido, que a salvação dos crentes que estão lá no céu ainda está em processo por dois motivos. Não que esses crentes, por algum motivo, correm o risco de perder a salvação, jamais. Mas nós podemos dizer que a salvação desses crentes que partiram, morreram e estão com Cristo,
em certo sentido, ainda está em processo. Por quê? Porque os seus corpos ainda não experimentaram, primeiro, a ressurreição dos mortos. E segunda coisa importante, a igreja no céu aguarda a glória do estabelecimento, justamente o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Então, vamos nos fixar aqui neste aspecto aqui, ó. Os corpos dos santos da igreja triunfante ainda não alcançaram a glória, porque a morte ainda não foi absorvida pela vitória plena da vida. Irmãos, os corpos dos que pertencem à igreja triunfante, aonde estão? Estão descansando, entre aspas, né, na terra. Esses corpos dos irmãos que partiram, diz a Bíblia que esses corpos foram semeados. A sepultura é uma grande sementeira, onde o corpo é semeado, e é semeado em corrupção, desonra e fraqueza. Então, os corpos daqueles que partiram em Cristo foram semeados em corrupção, desonra e fraqueza, ainda serão ressuscitados em glória e poder, e evidentemente sem pecado. Daí Paulo dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 e 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Portanto, os corpos dos santos foram semeados quando partiram e foram para a glória. Mas esses corpos foram semeados em corrupção, desonra e fraqueza e aguardam a ressurreição em glória e poder. E um outro aspecto a ser destacado aqui com relação ao fato dos santos no céu não alcançarem ainda a plenitude da glória, este segundo aspecto nós poderemos dizer o seguinte, ou sobre este aspecto, que a igreja no céu aguarda a glória do estabelecimento do novo céu e da nova terra, como diz ali Apocalipse 21, de 1 a 3. A igreja aguarda este evento. Ela não apenas aguarda, então, a ressurreição dos mortos para obter a sua plenitude de glória, ou a plenitude da glória, mas ela aguarda, assim como a igreja militante, é verdade, o estabelecimento do novo céu e da nova terra, como diz Apocalipse 21, que registra assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então a igreja triunfante aguarda o novo céu e a nova terra. Agora, o terceiro aspecto que talvez você não conheça ou não esteja neste momento lembrado, é que os santos no céu têm expectativas. Eles não estão lá num estado de estagnação, muito menos vivendo o sono da alma. Não. Os santos no céu têm expectativas quanto à justiça de Deus que ainda não foram satisfeitas. Expectativas que ainda não foram realizadas. Vejam só, nós estamos destacando aqui 3 coisas que ainda restam ser aperfeiçoadas na igreja triunfante. E essa terceira coisa é justamente o fato dos santos no céu terem expectativas que ainda não foram satisfeitas. Olha só, a igreja no céu tem expectativas quanto à justiça de Deus. É verdade que nós aqui, enquanto igreja militante, também
temos essas expectativas. O curioso e salutar aqui é lembrar e entender que a igreja que está na glória, ela é uma igreja, aspas e muitas aspas, com uma certa impaciência, com uma certa expectativa. Não uma impaciência ou expectativa que produza sofrimento, que produza pecado, que produza angústia, nada disso. Uma saudável expectativa. Tais, digamos assim, expectativas e desejos só serão satisfeitos no dia em que o Senhor Jesus regressar para o mundo. Olha só o que a Bíblia diz sobre esta expectativa, este desejo. Apocalipse 6, 9 e 10, um versículo precioso que vale a pena você grifar aí na tua Bíblia. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pegaram aqui esta aspas, impaciência, essa expectativa e desejo? Diz lá o texto que os crentes que estão no céu, né? As suas almas que tinham, ou as almas daqueles que tinham sido mortos por conta do seu amor à palavra de Deus ou ao evangelho, esses clamam em grande voz, diz o texto, dizendo: até quando? Olha aqui a impaciência, aspas. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Qual é o desejo? Qual a expectativa? Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Portanto, a igreja triunfante aguarda em ardente expectativa o quê? A manifestação da justiça de Deus. Essa expectativa é vista na oração. Mais do que oração. Mais do que oração. Ali em Apocalipse 6, João diz clamor. A expectativa da igreja é vista no clamor pela vindicação da justiça divina e pela manifestação da glória de Deus no juízo dos seus adversários. Vejam só lá em Apocalipse 19, versículos 1 e 2, quando retrata, né, este texto, em que retrata um evento após justamente a realização dessa expectativa, desse desejo da igreja. Diz ali: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos, reparem, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Portanto, Apocalipse 19 retrata justamente o quê? Esta expectativa e desejo, sendo esses dois realizados na história a partir da manifestação da glória e do juízo de Deus. Bom, para concluir este estudo, eu me refiro agora ao estudo da igreja militante, da igreja triunfante, eu vou colocar aqui uma conclusão, só que eu vou espelhar na tela, tentando assim ganhar um pouquinho de compreensão para que nós possamos encerrar a aula de hoje. Quero fazer então com vocês aqui a conclusão dessa temática. Primeiro ponto a concluir aqui, irmãos. Vamos lá. Conclusão, né? Primeiro ponto. Não obstante a igreja triunfante ser de fato gloriosa, na segunda vinda de Cristo a sua glória será completa. Este é um ponto. Segundo ponto.
A membresia da igreja triunfante será completa no advento da volta de Cristo. Falamos sobre isso. E nesse dia, então, o número dos eleitos de Deus será completo, ou completado. Terceiro ponto, a guisa de conclusão. A igreja triunfante e a igreja militante, dois aspectos da mesma igreja, né? A igreja triunfante e a igreja militante aguardam ardentemente a glória completa do corpo de Cristo. Olha só, não é só a igreja aqui na terra que está aguardando Maranata, vem Senhor Jesus. Este é um ponto interessante. A igreja que está no céu também clama, em certo sentido, Maranata, vem Senhor Jesus, vem manifestar o seu reino ou consumar o seu reino entre os homens. Quarto ponto da nossa conclusão. A glória da igreja militante e da igreja triunfante, ela ainda é provisória. Quinto ponto, este é importante mesmo. Não que os outros não sejam, mas para a gente que ainda pertence à membresia da igreja militante, para que nós estejamos ligados e atentos. Quinto lugar, a igreja é militante basicamente por quê? Porque luta contra o pecado, porque luta contra o inimigo da sua alma, porque luta contra as vãs filosofias, contra as heresias, porque a igreja militante luta para preservar a pureza da igreja, a questão do pecado. Olha que curioso, até peguei o texto aqui de Efésios. Luta para manter o vínculo da paz. Irmãos, como é difícil muitas vezes nós temos que lutar, batalhar para manter o vínculo da paz entre os irmãos. É uma militância isso, uma boa militância, mas sim, é uma militância. Paulo diz aqui, ó, Efésios 4, de 1 a 3, ele diz lá, rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Qual vocação é essa? Vocação de sermos igreja, não é? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Reparem agora o que está grifado. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Está aí um bom motivo, uma boa luta para mantermos, então, de fato, a militância da igreja aqui na Terra. Quarta luta, luta contra e em meio aos sofrimentos e aflições. Olha só o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus disse assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a igreja militante luta contra e em meio aos sofrimentos. Jesus disse que no mundo passaríamos com certeza por aflições. Sexto ponto, a título de conclusão. Quando uma igreja deixa de ser militante, me referindo agora a uma igreja local, digamos assim. Quando uma igreja local deixa de ser militante, deixa ao mesmo tempo de ser, então, igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela é militante e ela luta contra, né, todos esses pontos que eu coloquei aqui no item 5. Sétimo ponto de conclusão, ou da conclusão. A igreja militante é vitoriosa e gloriosa, não apesar de sua militância, mas precisamente por ser militante. Então, a igreja é vitoriosa e gloriosa porque ela é uma igreja militante que luta contra todas essas questões e aspectos que eu coloquei no item 5. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ela é o quê? Coluna e baluarte da verdade. Então, enquanto coluna e baluarte da verdade, certamente a igreja estará em luta pela esta verdade e para viver esta verdade. E, para encerrarmos aqui, o último ponto, o oitavo ponto, um dia a vitória da igreja militante será consumada, ocasião em que
ela se unirá com a igreja triunfante com o seu Senhor. Haverá o dia, queridos irmãos, haverá o dia em que a igreja na terra se encontrará com a igreja nos céus, juntamente com o seu Senhor, e estarão para sempre como povo de Deus, como povo da aliança, na presença do Senhor. Mais do que isso, o Senhor em meio ao seu povo. Está lá, Tessalonicenses 4, 16, 17, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está falando da igreja triunfante, a igreja triunfante que terá o seu corpo ressurreto primeiro. Depois, nós os vivos, a igreja militante, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, entre nuvens. Aqui o encontro glorioso da igreja militante com a igreja triunfante. E este encontro visa o quê? Sobretudo, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos. Este estaremos é quem? A igreja militante, a igreja triunfante, o próprio Senhor Jesus, juntos, como diz Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, nós possamos, de fato, crescer um pouquinho nesta visão, neste conceito bíblico-teológico acerca dos aspectos da mesma igreja, a igreja que, por ora, luta, milita, e a igreja que já descansa na glória, a mesma igreja, só que em aspectos diferentes, nós possamos crescer e viver à luz daquilo que aprendemos um pouco nesta noite. Que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando a nossa reunião, encerrando o nosso estudo bíblico. Eu peço para a nossa irmã Andressa nos conduzir nesta palavra de oração final. Por favor, Andressa, habilite o seu microfone e nos dirija a Deus. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, te somos gratos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem colocado a sua soberana mão sobre as nossas vidas, ó Pai, tem conduzido cada detalhe, ó Deus, inclusive este estudo, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem usado a vida do pastor Vitor, ó Pai, para trazer estudos que edifiquem a tua igreja, ó Deus. Que nós possamos a cada dia permanecer com mais sede de Ti, ó Pai, da Tua palavra. Abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos compreender estas verdades, ó Pai. E além de compreendê-las, que nós possamos praticá-las, ó Deus. Que nós possamos guardá-las em nossos corações. Que essas verdades, elas venham gerar bons frutos, ó Deus. Que a certeza, ó Pai, da salvação, vem aplicar no coração de cada pessoa, ó Pai, aspectos, ó Pai, que a gente tem aprendido dessa verdade, ó Deus. Ser conosco, ó Pai, que apesar de falhos, ó Deus, nós tentamos praticar, ó Pai, a Tua palavra, Deus. Por isso, nós precisamos da Tua ajuda também, ó Deus. Ser conosco, perdoa os nossos pecados, ó Pai, te somos gratos pelo seu Filho amado, Jesus. Oramos em nome dele. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Queridos, uma boa noite a todos, um bom resto de semana, que Deus vos abençoe. Até mais.